do possível. Então, Dé, agradecendo a sua presença e a importância de que venha, através de você, qualquer informação que possa ser dada. Primeiro, da morte do Naim para hoje, você teve com a gente dia 12 de junho, que foi no dia que à noite, na madrugada, ele morreu. Depois você retornou e agora pela terceira vez. Você havia dito, e a gente lia, que toda a situação envolvendo o Naim, Dé, estava em segredo de justiça. E de repente a gente se depara ontem com um laudo importantíssimo, né? Que justamente divulga tudo relacionado, ou pelo menos boa parte, dessa situação que envolve a morte do Naim. Por que esse laudo vazou? Bom, primeiramente, Por favor. boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez. Ontem eu te acompanhei e eu vi que as pessoas, né, têm muitas dúvidas, né? Então eu vou falar, assim, não vou falar tudo, porque se eu pedir um segredo de justiça para um laudo, eu já tinha mais ou menos uma noção do que poderia vir. Porque você tinha pedido esse segredo de justiça. Por isso que eu pedi o segredo de justiça, exatamente para não ter, para esperar a conclusão, porque a partir do momento que saísse o laudo toxicológico, porque assim, são vários laudos dentro de um processo, tá? Dentro de um óbito existe vários laudos. Sim. Então, de imediato precisa-se a causa-morte. A causa-morte foi um traumatismo craniano por queda da escada. Ponto. Isso é uma situação. Aí vai se investigar por que ele caiu da escada. Aconteceu, por que ele caiu, se alguém empurrou, né? Se foi um acidente, para tirar todas essas dúvidas, né? Esse é o segundo ponto. Depois tem o toxicológico, e são vários tópicos para se fazer um fechamento de um processo, do inquérito, que é restaurado o inquérito, porque é uma morte suspeita. Sim. Não deixa de ser suspeita, porque chegou lá, havia sangue, havia uma pessoa morta, então não, a pessoa teve coisa do coração, ataque caiu, cardíaco. Um ataque cardíaco, morreu. As circunstâncias levaram para a abertura do inquérito, a investigação ir aberta e, obviamente, para a polícia concluir tudo e responder todas as perguntas. Exato. E por que esse laudo vazou? Vamos lá. Aí mediante todas as circunstâncias, eu pedi o segredo de justiça, porque eu sabia que assim que o exame toxicológico saísse, esse exame ia vazar a qualquer custo. As pessoas não têm ética, as pessoas não têm respeito à pessoa que se foi, no caso do Naim, que é uma figura pública e renomada, as pessoas não respeitam. E eu, desde todo momento, porque depois eu vou explicar por que ele chegou nessa situação, tá? Eu sempre tentei preservar a imagem do Naim. Embora as pessoas sabem que eu quero aparecer, que eu quero isso, que eu quero aquilo, eu tô um pouco me lixando a opinião dos outros. O que importa é a minha opinião, a minha consciência. Eu deito a minha cabecinha no travesseiro e durmo na paz, tranquila e abençoada por Deus, como eu sempre fui. Aí eu peguei esse laudo, esse segredo de justiça. Quando eu vi o teor, eu falei, eu já sei. Eu vou fazer uma coletiva de imprensa e vou chamar toda a imprensa, porque a hora que abrir o laudo, eu vou estar lá com os delegados, as pessoas de direito, para explicar e eu falar sobre o laudo. Aí eu pedi a retirada para o juiz, inclusive tem uma carta à imprensa, que eu fiz uma carta justificando isso, que eu peço para colocar o segredo e depois eu peço para retirar o segredo. Sim. Porém, o juiz não concorda. Ele acha que única e exclusivamente a imagem do Naim deve ser preservada. Então, esse laudo saiu ilicitamente, tá? Isso é um crime, porque passaram por cima de uma decisão judicial. Então, isso segue em segredo de justiça. Eu não posso falar o que eu sei de dentro do laudo. Eu posso falar o que aconteceu fora do laudo, que é onde eu vou explicar tudo, quase tudo que aconteceu. Desde um ano para cá com o Naim. E eu quero deixar bem claro, Cíntia, que as pessoas falam assim, mas ele era cego e colocou ele para morar numa casa com escada. Mas ele era isso, ele era aquilo. Era isso. Gente, vamos pontuar a situação. São vários fatores. Vários fatores. A gente está falando de drogas lícitas, ilícitas, vícios, dependências, entre outras coisas. Então, eu vou falar aqui, eu acho que não vai restar dúvida nenhuma. Então, vamos pontuar? Vamos pontuar. Não. É importante você estar falando tudo isso. Vamos tentar clarear dentro do possível. Então, para ficar claro aqui para todo mundo, para quem está com a gente, para quem está chegando agora, você continua e mantendo a sua decisão. Para você, tudo deve seguir em segredo de justiça. Assim, essa é a sua decisão, o seu desejo, inclusive, devido à exposição como essa que aconteceu com o vazamento do laudo, do ML. Porque você é honesta, Andréia. Ninguém, eu pelo menos, olha que eu conheço o Naim há muito tempo e você que é uma querida, mas vamos falar do público em geral, tratando-se de figura pública.
Eu não fazia ideia, e acho que a maioria das pessoas também não, Tá. que poderia ter no organismo e no sangue do Naim a presença de cocaína. Tá. Realmente, ele sofria com essa dependência? Vou lá, Cíntia, eu vou Por explicar. favor, eu vou só pra explicar. gente pontuar. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu fiquei com o Naim 6 anos, tá? De que ano a que ano, Dé? 2018 a 2024. Até agora. Até agora. Eu vou explicar por quê. Porque se você, mas você é separado, você é ex. Gente, peraí. Em momento algum eu fui omissa com o Naim. Eu tenho vídeos, eu tenho mensagens, eu tenho testemunhas, eu tenho pessoas, eu tenho muitas provas de tudo. Por quê? O Naim, eu não sabia. Se ele usava a cocaína há 5 anos atrás, não era do meu conhecimento. Se ele já foi viciado lá atrás, não tenho conhecimento. Vocês nunca falaram sobre isso? Ele nunca falou? Não, nunca vi o Naim. Assim, durante 5 anos eu nunca vi o Naim usando droga. Tá? De 2018 a 2024. 23. 2023. Então, 5 anos do relacionamento de vocês, você nunca viu o Naim usando nenhum nunca tive esse conhecimento, nunca prestei atenção, nunca observei diferença no comportamento. E ele nunca falou sobre isso com Não, você? a gente nunca, na realidade a gente falou, mas ele fala pra mim que ele foi beber com 30 anos. Beber cerveja, beber álcool, bebida alcoólica, né? Mas vamos lá, Cíntia. O que acontece? O Naim vinha passando, a gente teve a pandemia, né? Quando eu conheci o Naim, era show, era não sei o quê, era uma vida normal. Com isso, o Naim, ele sempre teve problemas financeiros. Essa é a verdade. E com isso, quando veio a pandemia, ele tinha esse imóvel que ele recebia a parte dele em aluguel, porque o imóvel que é dele de direito, o qual eu também estou entrando... É aquele do Morumbi. É, do Morumbi. Eu A qual eu conheço estou entrando como meeira, né? Pedindo a parte dele como meeira. Sim. Que o pessoal... Muita gente fala que eu estava interessada nos bens, no direito, enfim. Já que estão falando, eu vou dar motivo para falar, agora eu estou interessada sim. Você tinha direito, falado aqui pra gente em primeira mão que você ia lutar pela sua parte da herança. Lutar em nome dele, em honra dele. E aí o que acontece? Ele recebia um aluguel por conta da ex ficar usufruindo do imóvel. Com isso, quando veio a pandemia, ela parou de pagar. E ele parou de fazer show. A minha empresa caiu e nós ficamos sem trabalho. E nós pagávamos uma casa de aluguel. Até aí, e as despesas vieram, as coisas começaram a acontecer, ele começou a se apertar, até que ele teve que mover uma ação. Aí, com essa ação, para receber os aluguéis atrasados, e aí foi, né, acumulando. Aí, nisso, ela, quando foi para a penhora do carro, ela pagou. Aí as dívidas estavam ali tomando conta, né? Foi até nesse meio tempo, a gente, se eu não me engano, foi até quando a gente fez o Power, porque a gente estava, né, bem apertado, a gente até morando na praia, e as coisas estavam bem difíceis. E quando ele recebe esse dinheiro, a gente volta, aí a gente consegue pagar uma parte das dívidas, a gente paga as dívidas, a gente se meio que volta a se equilibrar, e ela continua, ela para de pagar de novo. Ela coloca em dia porque o carro foi para leilão, para não perder o carro, ela paga de novo. E para de pagar. Aí, mais uma vez, ele fica sem receber esse valor, que era um valor de que, se eu não me falha a memória, R$6.000. Ele recebia um salário mínimo, ele tinha um salário de 8 mil. Uma renda mensal de 8 mil com o aluguel. Com o aluguel, a aposentadoria, mas os shows era um ou outro, não é aquela coisa. O show era 1.000, 1.500, 2.000, não é aquela coisa de 5 mil, não é? Nós estamos falando de cantores renomados da atualidade. Nós estamos falando de um cantor que fez o sucesso na década de 80 e que manteve assim a sua imagem, né, principalmente perante a mídia. Tá. Aí, porque nem sempre, que as pessoas elas não sabem, Cíntia, acha que vê a pessoa na televisão, ela tá ganhando dinheiro. Não, sim. As pessoas não têm, acham que tudo é cachê, né? E com a pandemia piorou, porque nem cachê tem. As pessoas não sabem que as pessoas vão porque elas são figuras públicas e vão para se expor e atender ao público e para manter o público vendo que ela tá ali. Tá. E com isso contratar para fazer um show, uma pub, alguma coisa. Tá. É assim que funciona para quem é leigo. Sim, sim. E todo mundo acha que porque artista tem dinheiro. Não Quantos necessariamente, artistas e quantos artistas que nós sabemos que infelizmente vivem numa situação complicada. Não, já gravei com vários em situação bem triste mesmo, precisando de Só ajuda. que o Naim sempre foi uma pessoa que ele preservava a imagem dele. Orgulhoso. Sim, muito orgulho. Ele tinha condições de ir muito além, mas ele não ia porque o orgulho dele não deixava. E eu sempre ajudei o Naim. Eu cheguei uma época que eu trabalhava para pagar aluguel, que ele queria morar num padrão Morumbi. E a gente tem que ter pé no chão, realidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive realidade, pé no chão.
E eu tenho bens do meu primeiro casamento, porque eu fui casada há 25 anos. Então Tá. eu tenho imóveis do meu primeiro casamento. Eu tenho coisas do meu primeiro casamento. E o que acontece? Eu fiquei... Esses imóveis eram alugados. E eu desocupou. E eu falei pra ele. Eu comprei a parte do meu ex-marido. E falei pra ele. Mas a gente fez uma troca, né? A gente tinha vários imóveis. A gente dividiu. Eu falei, ó, você fica com esse, eu fico com esse. Tá. Esse aqui a gente vende os demais. E falei pra ele, você... Aí eu falei pra ele, olha, Anaim, eu vou mudar pra minha casa, porque eu não tô dando conta de pagar um aluguel de 8 mil reais. Tá. Eu não tô conseguindo pagar uma casa de 8 mil reais, porque não era só a casa, né? É tudo. Água, luz, despesas, cachorros, rações, banhos, né? Dinheiros, dívidas e dívidas. Foi quando vocês se separaram em 2023. Não, eu não me separei por conta disso, não, Cíntia. E Foi eu não me antes separei. disso? Essa seara foi vindo. Foi vindo. Foi vindo, tá? E em 2000... E nada de envolvimento do Naim Não, com droga. nada. Em 2000... Por mais que a gente imagine que a cabeça não estava boa, deve bater um desespero não só pelo momento financeiro, mas por uma série de Eu coisas. vou explicar também o que foi Tá. que piorou. Aí, para não ficar um monólogo, né? Mas Não, é que não. É só pra gente pontuar pro raciocínio ter a ordem. Entenderem, para as pessoas Tá. entenderem. Aí, nisso, eu mudei para essa minha casa, em 2022. Tá. Finalzinho de 2022, eu mudei para essa minha casa. Minha casa, não pagava aluguel, não pagava nada. Tá. Ele foi com você? Foi. Foi porque ele falou para mim, eu vou morar debaixo da ponte, mas eu não mudo para lá. E Aí depois foi. Aí eu falei, então você vai ter que morar debaixo da ponte, porque eu tô indo para lá. Porque eu não tenho condições, eu não vou restringir meu nome por falta de pagamento de aluguel. Tive que romper contratos, enfim. Essa minha vida pessoal, Andréia e Jorge Elias, né? Andréia Naim cantor, porque as pessoas estão tão preocupadas com o cantor Naim, mas as pessoas não sabem que por trás do cantor existe uma pessoa, né? Sim. Então as pessoas me criticam, me condenam, me julgam, mas elas não sabem da metade do que eu passei. Não sabem, não tem É a verdade. mínima. Tudo isso que você tá até a ação de falando, é. despejo, eu passei. Eu quase fui despejada. Com ele. Com ele. Isso pro meu brilho mexeu.